Bom dia, boa tarde e boa noite. A gente está aqui iniciando o grupo de estudo, a comunidade LGPD, o grupo de estudo sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, e hoje falando sobre gestão de incidente e comunicação de incidente à agência, né, a ANPD, a doutora Maria Lúcia Paladares e Silva vai falar. Está com você a palavra, doutora. Obrigada, Pedro. Bom dia a todos. Antes de começar, eu vou silenciar todo mundo e aí eu vou pedir para a senhora habilitar o som da senhora de novo. Então, agora a senhora pode... Isso, está com a palavra, senhora, assim que a senhora habilitar. Bom dia a todos. Então, vou falar só rapidamente sobre o meu histórico profissional, para todo mundo saber em que contexto eu me encontro, né? Eu atualmente sou encarregado pela Agência Nacional de Telecomunicações. Eu sou mestre em administração pública, tenho várias pós-graduações e sou do setor público, portanto, várias discussões que a gente tem aqui no grupo, muitas vezes não afeta igualmente o setor público. Então, o setor público tem algumas peculiaridades, até na própria LGPD já traz um capítulo bem específico para o setor público. Então, algumas coisas que eu falar aqui vai ser até um pouco sobre a ótica que eu tenho ao perceber que as pessoas fazem algumas perguntas por não entender como funciona muito bem até uma autoridade, como é o caso da ANPD. A ANPD não é uma autoridade de regulação, embora ela regule. Ela não regula um setor da economia, ela regula um tema, que é a proteção de dados. Então, ela é uma autoridade, né, e não uma agência reguladora, como muitas vezes as pessoas confundem. Então, vou falar um pouco sobre incidente de privacidade, até no conceito não da turma de segurança da informação, mas como se preparar para um incidente, se preparar para responder à comunicação de incidente exigida pela ANPD e pela LGPD. E vou falar do artigo 50, que são boas práticas, e lá tem exatamente o inciso 1G, fala do plano de resposta a incidentes de privacidade e remediação. Por que remediação? Porque se o incidente já ocorreu, o que eu vou ter que fazer é remediar. Então, não estou falando lá antes aquele preparatório todo que fazemos do ponto de vista de evitar um incidente. Uma coisa muito importante para entender como funciona a cabeça de uma autoridade, né, nacional, como é o caso da ANPD, é entender as tomadas de subsídio. Quando ela faz uma tomada de subsídio, ela vai consultar, é uma da primeira fase de uma consulta pública. Então, tem tomada de subsídio, que são para especialistas, ela convoca alguns especialistas selecionados, eles se candidatam a fazer parte de uma tomada de subsídio, ela vai ouvir os especialistas em cima de algumas questões que ela vai fazer, que são essas que ela colocou em termos do incidente. Então, ela quer, quando o incidente pode acarretar risco ou dano, porque a LGPD fala o seguinte, só vou informar um incidente que acarretar risco ou dano relevante. Odeio coisa de legislação que faz esse significado relevante. O que é relevante e irrelevante? Então, a primeira questão que a ANPD vai ter que fazer é definir o que é relevante e o que é irrelevante. Porque quem vai definir isso? Né? Então, para nós que ainda estamos só com um comunicado no site da ANPD, nós vamos ter que ser mais cautelosos. Se tiver que informar, mesmo que não seja tão relevante, é melhor informar, é melhor ser precavido em informar a ANPD, comunicar o incidente. Porque ela vai ter que definir quais são os critérios que devem ser considerados para considerar um risco ou dano relevante. E aí já tem dois elementos que ela tem que, na resolução, definir o que é risco e o que é dano. Então, nós também, antes mesmo dela regulamentar, nós temos que definir o que seria para nós um risco e um dano relevante. Nós teríamos que definir o que é um incidente, se vai ser só um incidente de segurança, conforme está até no comunicado dela no site, ou se nós vamos definir outros riscos, como também um incidente, que não só o incidente de segurança, sobre aquele tripé de segurança da informação. Ela vai ter que definir exceções à obrigatoriedade de informar ao titular e à própria ANPD, porque já tem gente achando que tem que informar tudo a ANPD, não tem. Né? Se não for dado pessoal, muito menos. Se for dado anonimizado, também não tem que informar. Então, já tem gente informando a ANPD coisa que não devia.
Então, a gente tem que prestar atenção até nos termos para a gente não cometer alguns erros básicos que a gente percebe que as organizações já estão cometendo em relação ao tema incidente. Então, tem exceções à obrigatoriedade de informar tanto a NPD quanto ao titular. Vai ter que ter uma avaliação de risco do incidente, se ele é grave, se ele não é grave. Então, vai ter que ter uma avaliação. Vai ter que distinguir o risco ao titular do dano ao titular. A NPD fez uma pergunta que eu particularmente não faria, porque ela está colocando um elemento novo que não tem na lei. Será que vale a pena ter outras categorias, como baixo, médio, alto, risco? Né? Definir se é baixo, se é médio, se é alto. Então, se já vai ter que definir risco ou dano relevante, para que ainda criar mais uma categoria, baixo, médio, alto? Mas ela está colocando mais essa possibilidade na tomada de subsídio. Qual que é o prazo que a gente vai ter que informar? A priori, são 2 dias úteis, é o que está hoje no site da agência, mas ainda não tem a resolução, então ela pode mexer também no prazo. Qual seria o prazo razoável para que os controladores informem os titulares de dados? E qual seria o conteúdo dessa informação? Se é o mesmo que eu tenho que informar lá em NPD, ou se eu tenho que informar coisas diferentes ao titular do dado? Na minha opinião, tem que ser diferente. É claro que o básico é a mesma coisa, mas o titular precisa de uma linguagem diferente, de um alerta diferente para ele. Ele precisa ter informação, por exemplo, olha, seu dado vazou, e agora? O que você pode fazer para se proteger? Então, a gente vai ter que dar uma orientação adicional, que eu não preciso fazer isso com a NPD. A NPD eu tenho que informar um incidente, mas não tenho que falar com ela. E agora, o que faz? Mas para o titular eu teria que falar, olha, agora você faz isso, 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 que você se protege a partir dessa ocorrência, desse evento. Outra questão que ela pergunta, qual a forma mais adequada para a realização da comunicação? E aí vem um impasse muito grande, porque se eu vou ter que ir, está no site dela, comunicar individualmente, preferencialmente é individual, então já complica um pouco o individual, se é caixa postal, se é e-mail, se é SMS, então tem várias formas de... E aí ela fala no site atualmente que é como você já tem o hábito de comunicar o titular, mas imagina isso num volume muito grande. X milhões de titulares de dados. Então, imagina isso individualmente, não é? E mais complicado ainda para o setor público. O setor público não tem o hábito de mandar e-mail para titular, nem para nenhum cidadão. Então, pode gerar mais fraude a partir desse tipo de comunicado. Análise de gravidade e se tem alguma metodologia para essa análise de gravidade. Isso foi o que ela perguntou na tomada de subsídios. Então, o que vai tratar o nosso plano de resposta em incidente e remediação? Nós vamos ter que ter uma categoria, o que é um incidente, e aí é um evento adverso, a violação da segurança de dados pessoais, e ainda, né, uma forma de tratar, ou que tenha ocorrido, por exemplo, uma forma de tratamento de dados inadequada ou ilícita, os quais possam ocasionar risco para os direitos e liberdades dos titulares. E aí tem um conceito de incidente que é interessante, que é o mais focado em segurança da informação. E aí é uma violação de pelo menos um dos 3 pilares da segurança da informação: confidencialidade, disponibilidade ou integridade. E o que vem a ser, então, esse plano de resposta que está lá no artigo 50, que a gente já deveria estar preparado com ele, já deveria ter ele pronto, né? Porque, inclusive, se a ANPD perguntar, lá no processo de fiscalização, que tenha ocorrido uma violação e um incidente, portanto, se você tem um plano de resposta, isso vai abrandar uma possível multa, por exemplo. Vai mostrar sua boa-fé, vai mostrar que você estava preparado. Então, é importante ter o plano de resposta a incidente, que está lá, no Boas Práticas, como um item do seu programa de governança em privacidade. Está lá no artigo 50. Então, o plano de resposta vai detalhar a abordagem e a atuação frente a eventos de violação. E aí, só para a gente relembrar, nem sempre, todo mundo sempre fala da confidencialidade, porque na hora que vaza, que é o exemplo talvez mais comum, vazamento de informação, todo mundo lembra da confidencialidade, mas em muitos casos, por exemplo, setor de saúde, a disponibilidade pode ser muito mais crítico para o titular do que a confidencialidade.
Então, tem alguns, por exemplo, imagina você está no hospital, não tem a disponibilidade da informação e o médico está lá para fazer uma cirurgia que vai amputar um dos membros do paciente. E ele não tem a disponibilidade da informação. E a gente não tem muito tempo, aconteceu uma notícia falando que tinha sido amputado o membro errado. Você imagina a gravidade que isso pode ocasionar. Então, muitas vezes a gente lembra da confidencialidade e não lembra da disponibilidade, que em alguns casos vai ser muito mais gravoso, né? E com uma possibilidade de dano muito maior ao titular. E a integridade, que é os dados serem exatos, completos, né? Íntegros, corretos. E aí eu venho falar um pouquinho do risco e do dano, porque nós vamos ter que ter isso bem claro para a gente poder fazer nosso plano de resposta a incidente, saber o que é um incidente e saber o que é um risco e um dano. E aqui eu trouxe dois conceitos, um é do Comitê Central de Governança de Dados. Eu trago só alguns exemplos, eu trouxe 3 de cada um, porque são vários, né? São em torno de 15, mais ou menos, cada um dos exemplos que eu vou trazer aqui, dos órgãos que definiram esse conceito de risco e dano, né? Então, risco é uma proximidade ou contingência de um possível dano. E aí, o que seria evento? Um acesso não autorizado, uma coleção excessiva, eu coleto muito mais dados do que preciso para atingir aquela finalidade, compartilhar ou distribuir dados pessoais com terceiros sem o consentimento do titular. Então, isso são potenciais, né, eventos de risco. Aqui é uma outra categoria, que é do WhatsApp, o Open Web Application Security Project. Ele fala dos... Todo ano ele solta os top 10 riscos à privacidade, né? Então, esse aí que eu colecionei aqui, são só 3 que eu coloquei aqui, são de 2021. Consentimento em tudo, problemas para obter consentimento. Então, eu tenho um risco, porque se eu coloco consentimento em tudo, né, o consentimento universal, por exemplo, ele pode não ter validade. O consentimento genérico não tem validade para a NPD. Então, para nós, um consentimento genérico vai ser considerado nulo. Então, imagina a gravidade disso, tanto para a organização quanto para o titular, né? Então, política, acordo, termo e condições não transparentes, muito comum também, a gente não ter um termo que é, como é que eu falo assim, que é inteligível por qualquer um que lê, e não por um advogado. Eu tenho visto termos de privacidade de uma aplicação, de um sistema, meu Deus do céu, parece um contrato com um titular legal. Não é um contrato o termo. O termo é para ele saber, olha, o que tem aqui nesse aplicação, o que você vai coletar, o que eu vou coletar de dado seu, por que eu coleto esse dado, qual é a finalidade, mas não é um contrato. Então, tem gente colocando até foro, né, no termo. Você olha lá, é um verdadeiro contrato com uma nomenclatura muito difícil, direitos, obrigações. Então, é tanta coisa que ele vai ter páginas de páginas para ler. O que vai acontecer? Ele não vai ler, ele vai clicar sem ler. Não é essa a finalidade de um termo, de uma aplicação, de um sistema, uma aplicação que a gente tem na internet, ou para o nosso próprio site, né? Impossibilidade dos titulares de acessar e modificar dados. Isso aqui é complicadíssimo. Parece uma coisa simples. O titular entra e modifica o dado. Qual aplicação que ele tem essa liberdade hoje? A maioria dos sites não tem essa possibilidade, as aplicações também não, sistemas idem. Então, preparar para o próprio usuário ter essa condição de ir lá e alterar seus próprios dados com segurança, eu sabendo que fulano é fulano, né, que o maior problema é a autenticação do titular. Então, isso aqui parece uma coisa simples, mas é muito complicado. Na minha organização, por exemplo, a maioria, eu não tinha essa liberdade nos meus sistemas e aplicações, não tinha essa liberdade dele alterar o dado. Ele tinha que solicitar uma alteração do dado, e não ele mesmo ter a condição de alterar o dado dele. Já o GovBR, por exemplo, ele foi estruturado e concebido com a possibilidade de o próprio titular alterar a informação dele, o cadastro dele básico. E aí, falando um pouquinho do dano, aí eu trouxe o conceito já de dicionário técnico jurídico. Os advogados aí do nosso grupo, me perdoem aí eu trazer uma coisa de dicionário, mas é o básico mesmo que a gente tem que entender. O dano
é um prejuízo ou uma perda para o titular. Aconteceu realmente um dano. E aí está sendo muito interessante ver os julgamentos dos juízes. Eles têm falado, olha, só o fato de ter havido um vazamento, só o fato de estar disponível o seu dado não te provocou um dano. Eu tenho que provar que houve um dano. Eu tenho que provar que houve um roubo da minha identidade, fizeram um contrato com o meu nome, e aí me trouxe realmente um prejuízo, realmente me trouxe um dano. Senão, nós vamos ter, mais uma vez, como os advogados gostam muito desse espaço aí público, né? Olha, deixa eu entrar com uma causa para ganhar aí 10 mil, 20 mil, só porque houve um vazamento. E ainda bem que a jurisprudência está saindo um pouco fora dessa questão, tem que ter havido um dano. Não é só ter havido o vazamento do dado, é ter havido um dano para o titular do dado. E os juízes têm sido já bem rigorosos nisso, evitando aquele simplesmente porque vazou, eu vou dar um ganho de causa de 10 mil, 20 mil, ou o que quer que seja. Tem muito advogado revoltado com isso, pode ser que no longo prazo a gente veja isso se reverter. Hoje os juízes estão dando que tem que haver um dano para poder haver um ressarcimento. Não é porque houve um vazamento que já tem um dano para o titular. Pode não ter acontecido nada, ter prejuízo nenhum, né? E até tem muitos juízes que falam que esses dados, na maioria, estão públicos, né? Outra coisa que ela vai ter que abordar a NPD é o critério para avaliação da gravidade do incidente, porque qual que é o problema? Vai chegar um tanto de comunicação de incidente. O que a NPD trata primeiro? Ela vai tratar primeiro aquilo que for de maior gravidade, então ela vai ter que definir critério de avaliação de gravidade. Muita gente fala assim, nossa, mas a NPD não está soltando resolução, nossa, está muito lento. Você imagina o volume de informação que vai chegar na NPD de comunicação de incidente. Ela trata o que primeiro? Ela trata porque chegou na fila? Ah, quem chegou primeiro eu vou tratar? Não, ela vai tratar por uma gravidade. Ela vai recepcionar todos as comunicações de incidente, mas ela vai ter que definir uma avaliação de gravidade do incidente. Inclusive, já tem incidente que ela simplesmente arquivou, porque não trouxe risco nenhum. Ela arquivou já. Porque todo mundo acha que tem que tratar tudo. Ela vai tratar aquilo que tiver risco ou dano para o titular. Então, ela vai ter que definir esse critério na resolução. Então, quais são elementos que ela vai levar em consideração? O tipo de incidente, a natureza e o volume de dados pessoais, facilidade com que se consegue identificar os indivíduos afetados, severidade da consequência para os indivíduos, características especiais, por exemplo, se o grupo for vulnerável, idoso, criança, adolescente. Então, se for dados sensíveis, por exemplo, o número de indivíduos afetados, tudo isso ela vai ter que definir na resolução, porque como não vai ser por fila, o que chegou primeiro eu vou tratar, vai ser por gravidade, ela vai ter que definir quais são os critérios que ela vai considerar em termos de gravidade de um incidente. Outra coisa, então, que é muito importante a gente ter em mente, a definição. Sem risco relevante e dano relevante. E aí, quanto maior, mais importante eu comunicar a NPD. Então, o artigo 48, ele fala o seguinte: o controlador deverá comunicar à autoridade nacional e ao titular a ocorrência de incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares. Então, nós vamos ter que definir também, antes mesmo da resolução da NPD sair, o que seria o risco relevante e um dano relevante. Então, eu coloquei aqui, sem risco relevante, o que eu vou fazer com esse incidente? Vou meramente registrar internamente. Vou fazer aquilo que a gente fala, boas práticas, aprendizado interno, vou registrar um incidente, mas não vou comunicar, nem ao titular, nem à NPD. Já tem gente comunicando esse risco aí, sem relevância. Está mandando lá para a NPD para quê? Então, eu vou simplesmente anotar nos registros de atividade de tratamento de dados da organização que houve aquele incidente. Então, está na exceção de obrigação de notificação, tanto que ela vai ter que definir as exceções de obrigatoriedade. Ela vai ter que definir isso aqui, ó, o que não é risco relevante. Ela vai ter que definir o que está exceção de obrigação. Ah, mas eu não tenho que fazer registro? Não tenho, eu tenho que aprender. Então, vou fazer o registro. Um risco relevante deve-se não só anotá-lo nos registros de atividade, então um pouquinho mais grave do que o anterior, né? Mas eu vou ter que já notificar a NPD ao titular. Então, é um risco relevante, o que eu vou ter que fazer? Comunicar e gerir aquele risco.
E aí, eu vou ativar lá meu plano de resposta a incidente de segurança, porque eu já vou ter que comunicar. Então, no meu plano, eu já vou ter que seguir aquele plano de resposta. A quem eu comunico, como eu comunico o titular, como eu comunico a NPD, quando eu comunico, já vou ter que seguir aqueles prazos, já vou ter que definir, é uma coisa muito importante, quem vai, eu vou ter, vamos supor que você seja o setor privado, que a maioria é do setor privado, quem você vai acionar para avaliar o risco, identificar o risco? Você já vai estar contratado ou você vai contratar em cima da hora que aconteceu o incidente? Alguém, um expert, para tratar aquilo ali para você, né? Imagina o setor público, que não pode contratar de uma hora para outra. Ele tem que fazer todo um processo licitatório. Se ele for fazer a contratação de um expert para identificação de um incidente, quando ocorreu o incidente, vai gastar 1 ano, porque para contratar no setor público é 1 ano, a média, né? Se você fizer rápido, são 6 meses. O incidente já foi lá, já aconteceu 6 meses atrás. Então, você tem que ter isso já feito. O dano relevante, aí você vai não só anotar no registro da atividade de tratamento de dados, mas vai notificar a NPD e o titular, e o plano de resposta tem que ser muito mais robusto. Por quê? Quando o dano é relevante, tem previsão de indenização do titular. Por isso que é muito mais robusto o plano de resposta. Eu vou ter que pagar uma indenização ao titular, porque ele vai ter direito a ser ressarcido. Houve um dano, houve um prejuízo para ele. Então, ele vai ser indenizado. E aí, muito mais complexo para qualquer organização. Então, essa gradação nós temos que fazer também. E aí tem um elemento adicional em relação ao anterior: comunicação, gestão e reparação do dano. Vou ter que indenizar o titular do dado. E aqui, em que caso comunicar um incidente à NPD? Essa regrinha que ela fez é muito interessante. Ocorreu um incidente de segurança relacionado a dados pessoais, gente, por quê? Se envolveu dados da organização, não são dados pessoais, a NPD não tem sequer que ser envolvida. Já tem gente encaminhando para a NPD, houve vazamento de dados da organização. Aí estão mandando para a NPD, não envolve dado pessoal, não envolve a NPD. Ela não trata de tudo, ela trata só de dados pessoais. E aí já tem as confusões que eu falo, eu sou encarregado pela agência de telecomunicações, eu recebo tudo da ANEEL, eles confundem a ANEEL com a Anatel, né? Então fazem comunicado. E a mesma coisa está acontecendo com a NPD, estão mandando tudo para a NPD. Não são dados pessoais, não manda para a NPD, não tem nada a ver com ela. Então, existe um risco ou dano relevante? Ah, aí sim, então tem que comunicar. A NPD é o titular. Ah, não, não existe. Então, a comunicação NPD não será necessária. Se o responsável pelo tratamento puder demonstrar, isso é muito importante, se ele puder demonstrar de forma irrefutável que a violação da segurança dos dados não constitui um risco relevante para os direitos e liberdade do titular. E aí vem a recomendação da ANPD. Se você tem dúvida quanto a isso, não é irrefutável, não trouxe nenhum prejuízo para o titular, é melhor então comunicar. É melhor pecar pelo excesso do que pela falta, porque isso depois vai virar uma sanção, vai virar um processo administrativo sancionador. Então, se não é dado pessoal, não é necessário comunicar a NPD se não houve incidente de segurança. Ah, o dado estava anonimizado. Não tem que comunicar a NPD. Então, vamos evitar comunicar aquilo que não precisa, né? Então, temos que entender bem esses limites da NPD. Qual o prazo de comunicação? Muita gente fala assim, eu não... Esse dia eu assisti uma aula e o professor é brasileiro, mas é focado muito na Europa. Ele orienta as empresas dele, ele é advogado, ele orienta a não cumprir imediatamente esse prazo. Eu já oriento o contrário, porque no Brasil, o que eu entendo de órgão regulador, autoridades, é o seguinte: transparência e boa-fé é considerado na hora da fiscalização. Se você teve boa-fé e informou dentro dos 2 dias úteis, a partir do conhecimento, da ciência do incidente, vai ser considerado lá no processo administrativo sancionador.
você teve boa-fé, você agiu com transparência, do que você ficou ali esperando para ver se tinha mais informação, mesmo porque a NPD considera uma comunicação preliminar e depois uma definitiva. A preliminar não significa que você comunicou preliminarmente, você já está quites com a NPD. Você tem que fazer a comunicação definitiva e ela é 30 dias corridos após esses 2 dias após a ciência. É claro que eu posso ter ciência, daí uma semana de ocorrência do incidente, ter a ciência efetiva, né? Mas, de qualquer forma, é melhor fazer alguma comunicação preliminar, até para garantir essa transparência e boa-fé, que vai ser considerado lá na questão da multa e no processo sancionador. Vai ser um fato que vai abater de uma multa, por exemplo. Dicas de comunicação em NPD. Muita gente não está fazendo isso ou não está sabendo como fazer. Você não vai se cadastrar lá na NPD só na hora que ocorreu o incidente. Você já pode cadastrar antes. Ela tem um processo eletrônico, que é o SuperBR, é o Sistema Único do Processo Eletrônico em Rede, já se cadastre antes. Qualquer um pode cadastrar? Não. Você tem que ser um procurador da organização. Ou você é o encarregado de dados, também intitulado formalmente. Não dá para ser uma pessoa informal, chego lá e me cadastro. Tanto que tem gente perguntando nos grupos que eu participo, tem gente perguntando assim, como é que eu faço para cadastrar no CNIL, no ICO, como é que eu faço para cadastrar na NPD? Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso, né? Essa pessoa é o quê? Não se cadastra na NPD, você se cadastra se você for o representante legal de uma organização. Se você for o encarregado legal da organização, aí você vai se cadastrar e ainda tem um problema. A NPD tem 3 dias úteis para dar um OK no seu cadastro. Ela vai pedir uma documentação comprobatória, vai verificar. Vamos supor que você manda um documento faltante nesse cadastro inicial. Ela vai outros 3 dias para você ter seu cadastro válido na NPD. Então, a primeira coisa que eu fiz quando eu me tornei encarregado, depois que eu já tinha minha nomeação de encarregado publicada no DOU, foi me cadastrar na NPD, porque caso ocorresse um incidente, eu já tinha meu cadastro feito na NPD. Esse cadastro é pago? Não, não é pago. Ah, estou me cadastrando como encarregado? Não, não estou me cadastrando como encarregado, na verdade. Eu posso ser um encarregado que vai comunicar um incidente à NPD. Estou me cadastrando para poder utilizar o peticionamento eletrônico junto a um órgão público. É este o cadastro, não é a NPD saber qual é a lista de encarregados. É para ela saber quem está com autoridade para peticionar eletronicamente um órgão público. Então, tem que fazer um cadastramento prévio junto à NPD, são as dicas que eu dou. O portal de assinatura eletrônica da plataforma GovBR pode ser utilizado para a assinatura do formulário eletrônico, caso o usuário possua confiabilidade prata ou ouro no GovBR. Estudar o formulário de comunicação de incidente de segurança, não deixar para fazer isso na hora. Então, o que eu fiz internamente? Eu coloquei esse formulário disponível para estudo pela nossa equipe de tratamento de incidente de rede. Então, ela já incorporou esse formulário na rotina do tratamento de incidente. Então, todo o formulário já está lá, já está padronizado, já vai sair tudo automático se acontecer um incidente pelo nosso sistema lá de controle de um incidente, que já tinha incidente, só não era com dado pessoal necessariamente, porque a gente já tinha uma equipe de tratamento de incidente. A maioria das organizações, de média para cima, tem uma equipe de tratamento de incidente. Peticionamento eletrônico no SuperBR, que é esse sistema único de processo eletrônico em rede. Tem toda a dica no site, como é que tem que ser feito isso. Solicitar... outra coisa que é uma dica importante. Se você quer sigilo das informações, vamos supor que você está comunicando um incidente e quer sigilo das suas informações econômico-financeiras, etc. Você tem que solicitar o sigilo. Porque se você não solicita o sigilo das informações, o órgão público vai interpretar que pode ser público. Então, você tem que solicitar à NPD o sigilo das informações protocoladas nos processos administrativos. E quais são aquelas informações que você julga que deveriam ser cobertas por sigilo, que vão proteger o seu sigilo comercial, ou então sigilo, como é que a gente fala? Tecnológico, né? Qualquer sigilo que você julgue importante ser protegido. Você tem que comunicar, porque senão o seu processo vai estar público.
completamente público, né? Uma grande parte do processo já será público mesmo. E documentos complementares e documentação comprobatória da legitimidade para representação do controlador junto à NPD. Se cabível, um ato de designação do encarregado, procuração e atos constitutivos. Se não tiver isso, ela não aprova você como um representante legal da organização. Em que situação comunicar titular? Então, eu coloquei aqui algumas situações que a NPD deve considerar importante quando o dado é sensível, potencial de ocasionar dano material ou moral, né? Dados de indivíduo em situação de vulnerabilidade, como eu já falei, criança, adolescente, idoso. Então, essas condições vão ser condições que vão ser levadas em consideração na hora de comunicar com o titular do dado. Outra coisa que é importante definir lá no seu plano de resposta a incidente e remediação, quais são os papéis e responsabilidades. Tem muita gente também falando do lado do operador que ele não tem papel nenhum no plano de resposta a incidente. Ele tem sim um papel junto ao controlador. Deveria até estar definido em contrato. No contrato com o controlador e operador, tem que definir qual que é o papel dele. Ele vai ter um papel, por exemplo, de adotar medidas para prevenir a ocorrência de danos, já que ele está operando dados pessoais em nome do controlador, e informar o fato ao controlador de dados. Hoje, nas pesquisas, a maior parte dos incidentes são no ambiente do operador. Então, ele tem a obrigação de informar o fato rapidamente ao controlador, para que o controlador possa comunicar à NPD. Então, ele tem um papel muito importante e eu recomendo que esteja previsto em contrato. Então, vai ter um papel do próprio colaborador da organização, ou funcionário, ou servidor, se for servidor público, né? Se ele identificar um incidente, ele deve comunicar à equipe de tratamento de incidente. A equipe de tratamento vai analisar e notificar o encarregado, propor medidas de segurança da informação. Qual que é o papel do encarregado? Tem um papel muito complexo, na minha opinião, que foi definido lá no site da ANPD, para o encarregado, recepcionar demandas dos titulares a respeito do incidente. Imagina fazer isso. Se forem milhões, está lá no caixa corporativo do encarregado, ele recebendo milhões de demandas de titulares para informar aspectos do incidente de segurança. O encarregado vai ficar louco. Então, muitas vezes, eu falo que quem define regra, porque o papel aceita tudo, né? Na prática, vai ser dificílimo você, numa caixa corporativa do encarregado, ele recepcionar todas as demandas para poder informar um a um dos titulares qual foi o incidente, o que ocorreu. Então, mas está lá no site da NPD, essa atribuição ao encarregado. Comunicação, tem que ter uma área de comunicação dentro da organização, nem toda organização tem, né? Organização pequena não tem tantas essas diferenças aqui que eu estou colocando, mas uma área de comunicação é importante, porque ela vai definir, e aí, Pedro, o que você estava falando lá no início, até os comunicados já tem que ter os padrões. Qual que é o padrão de comunicar a NPD? Vou escrever lá. Olha, aconteceu isso assim assado, já vou fazer uma minuta. Não vou deixar para fazer padrão lá sabe, no pânico, no momento complexo. Vou definir alguns padrões de comunicação com o titular e com a NPD, já vou definir, vou deixar pronto esses padrões de comunicação. Já vou deixar no meu plano de resposta em que casos eu vou comunicar individualmente, em que caso eu vou fazer comunicação no site, em que caso eu vou fazer comunicação na imprensa. Eu vou deixar uma equipe já responsável por manter o Doutora, o seu som cortou, desabilitou aí. Está cortando o meu aqui. Abrir de novo. A NPD ela não vai exigir que eu informe para ela que informei X titulares, quais titulares e quando, né? Ela vai exigir que eu informe qual foi o registro, qual foi a comunicação que eu fiz ao titular. Então, isso ela vai exigir. Qual foi a comunicação? Portanto, eu tenho que manter o registro para fins de fiscalização. Mas ela não vai falar, olha, manda a lista aqui. Por que ela não quer a lista daqueles que eu informei? Ela não quer ter isso na base de dados dela. Porque senão ela vai ter que administrar também essa informação, no sentido do sigilo, da segurança da informação.
Então, não precisa mandar a lista daqueles titulares que foram informados, mas qual foi o registro que você fez. Tem que elaborar uma estratégia de comunicação ao titular e à imprensa, porque no que há um vazamento, a imprensa começa a te procurar. Quem vai falar? Quem é a pessoa que vai falar pela organização? Vai ser o encarregado que vai falar daquele vazamento? Vai ser o gestor de TI? Vai ser o gestor de segurança da informação? Vai ser o presidente? Vai ser o secretário executivo? Quem vai falar pela organização? Então, o seu plano de resposta tem que ter o quem é quem vai fazer o quê. Não pode ser em cima da hora que você vai definir quem faz o quê. Então, tem que ter papel e responsabilidade definido. Olha, na hora que acontecer um incidente, se a imprensa vier falar, quem fala em nome da organização na hora de ocorrência de um incidente? E o controlador, qual vai ser o papel dele? Ele vai prestar queixa? Foi no ambiente do operador. Ele vai prestar queixa? Ele vai mover uma ação contra o fornecedor? Porque ele vai pagar a conta. Se houver dano, o controlador vai pagar a conta, mas ele poderá ter a responsabilidade solidária lá do operador, conforme está previsto na lei. Portanto, recomendo muitíssimo que esteja tudo isso previsto no contrato com o operador, senão você não vai poder fazer uso disso. Né? Responsabilidade solidária. E tem muito operador fugindo disso aí. Ah, não, eu não tenho nada com isso. Ah, não, eu não tenho nada com isso. É do controlador. Porque todo mundo quer ter contrato. Né? Com a organização, o consultor quer prestar consultoria, mas não quer a responsabilidade. A responsabilidade é do controlador, mas há previsão de acionar aquele que deu causa. Pode ser até um colaborador. O colaborador, normalmente, se ele deu causa, por imperícia, imprudência ou o que for, ele também poderá ser acionado pelo controlador, no sentido de haver até um ressarcimento em alguns casos, né? Em outros casos, vai ser a demissão por justa causa. Então, é muito importante que isso tudo esteja previsto. Um operador em contrato. E um plano diferente a depender do evento e do incidente. Aí eu fiz a mesma referência lá com aquela cor verde, amarelo e vermelho que eu usei lá atrás. Qual vai ser o meu plano se o risco foi sem risco relevante? Ah, foi irrelevante. Houve o evento, mas foi irrelevante. Então, meu plano vai seguir um roteiro. Aí, se o risco foi relevante, além daquele roteiro anterior, eu sigo mais outras tantas coisas, que estão lá no amarelinho. Já vou elaborar um relatório, que eu não fiz lá no sem risco relevante, aqui eu já tenho que fazer, quais foram as medidas tomadas, então aqui eu já tenho um rigor maior. E se houve o dano, vai ter um ressarcimento ao titular, vou ter que pagar uma indenização ao titular por um dano que ele acionou na justiça, né? Eu, então, vou fazer um plano de resposta ainda mais robusto. Então, tudo isso aqui é cumulativo. Eu vinha com esses elementos no sem risco relevante, agrego mais outros se o risco foi relevante, e se houve dano, eu agrego mais outros. Então, eu vou estruturar um plano mais robusto aqui de resposta, vou comunicar no site sobre o incidente, vou esclarecer o titular do dado, o que ele deve fazer, qual a precaução que ele deve ter para evitar o transtorno que já aconteceu em decorrência do evento, o que ele pode fazer para minimizar. Vou parametrizar valores e situações aplicáveis de reparação de dano. Vou começar a calcular aí, por isso que já tem muita gente no setor privado colocando um seguro até para o encarregado, e vai ter que pensar em seguro aqui também. Vai ter que pagar também para isso. Tem um custo também para isso. Se houver uma indenização, se houver um dano relevante e uma potencial indenização, vou ter que prever isso lá na minha contabilidade. Um seguro para esse dano relevante. Então, o meu plano de resposta ele é muito mais robusto quando tem a possibilidade de ocorrência do dano relevante. Isso significa que a organização tem que se preparar para tudo isso. Ah, você vai contratar seguro para o encarregado, para uma falha do encarregado não ter orientado corretamente? Ah, se eu vou ter que ter um dano, então vou ter que ter um seguro, porque eu vou ter que reparar, vou ter que fazer uma indenização. Então, o meu plano de resposta ele se torna muito mais robusto, né? Controle mais substantivo sobre segurança da informação, e talvez eu tenha que rever todos os meus instrumentos de segurança da informação, porque ele não foi capaz de segurar, né?
ele não foi capaz, o evento ocorreu, então eu vou ter que robustecer mais ainda e talvez mais gastos aí em termos de investimento em segurança da informação. Então, é muito importante se preparar. Eu estou falando em plano de resposta, porque isso está previsto lá na LGPD, não vai dar para a gente falar, não estava na LGPD. Tem muita gente falando que boas práticas não é uma obrigação, realmente não é uma obrigação, mas é aquilo que eu falei, como que um órgão público interpreta. Ele interpreta boa prática, inclusive lá está bem claro no artigo 50, que você deve adotar boas práticas e a ANPD pode até levá-las em consideração no sentido de valer até para o setor como um todo. Então, ela vai sim levar em consideração as boas práticas e o plano de resposta a incidente e remediação é uma delas. Então, gente, era isso que eu queria. Agora estou aí à disposição, tem mão levantada que eu já vi. Eu vou interromper aqui a apresentação, deixa eu ver se eu consigo. Aqui eu não consegui interrompê-la aqui, tá vendo? Estranho, ela some aqui. Conseguiu aí. Doutor, Diga. primeiro, realmente foi surpreendente o conteúdo. Foi simples, adorei a forma que a senhora colocou da questão ter que ser para leigo, o termo e as conversas, né? A gente tem essa discussão aqui há algum tempo, tem essa tecnologia do legal design que está sendo apropriado, né? Que a gente que é leigo nem sabia desse termo, né? Mas a Marielle é uma especialista nisso, está sempre falando dessa questão aqui. Então, essa é uma condição bem legal. A outra, que eu achei fantástico, as formas que a senhora colocou com relação às formalidades, né? O que é relevante, o que não é, quem é que vai se cadastrar. Você não tem que se cadastrar porque você é um curioso e quer estar mais participando, e quer colocar um selo que agora você é um DPO cadastrado lá na NPD, isso vai gerando mais desinformação. Então, achei que a forma que a senhora colocou, a objetividade, foi muito esclarecedora. E esse entendimento de leigo, eu acho que é tudo que as pessoas precisam de perceber. Então, obrigado pela disponibilidade da senhora ter falado aqui hoje, ter colocado de forma tão brilhante esse tema, né? Acho que foi enriquecedor, ainda mais para a gente que está agora na prática de fazer, né? Então, acho que é mais enriquecedor ainda, porque vai ilustrar um pouco mais o que as pessoas estão fazendo aqui no laboratório. Muito obrigado. Se ninguém tiver aí, que eu acho que ninguém levantou a mão ainda não, né? Mas tá tudo bem. Essa questão Ô, Pedro, Oi, eu queria dar uma outra dica também, que está tá bem. acontecendo muito engano também junto à NPD. Como eu tenho colegas lá dentro da NPD, a gente discute esses enganos da população em geral, né? A comunicação de incidente, ela é feita pelo controlador. Ela não é o elemento para um titular de dado achar que vai informar via esse canal de comunicação uma ocorrência, um evento que ele acha, olha, meu dado vazou, né? Olha, essa empresa aqui não está cumprindo a LGPD. Já vi em muito site, muito grupo que eu participo de uns 4 ou 5, a pessoa quer denunciar na NPD que a empresa X não está cumprindo a LGPD. Não é este o canal. Aí tem um canal na NPD que é de denúncia. E a NPD também ela tem um outro rigor que ela está seguindo, que é o seguinte: se você quer usufruir de um direito como titular, usufrua primeiro junto àquele que presta serviço para você. Não vá direto na NPD, não. Ela não tem tempo para isso. Ela tem 100 pessoas lá para trabalhar para 200 milhões de habitantes. Então, nós vamos tumultuar o trabalho da NPD. Ela vai ter que ficar fazendo seleção de prioridade de importância, porque nós estamos tumultuando o mecanismo por não entender como ele funciona. Então, a comunicação de incidente é feita pelo controlador. O titular do dado quer comunicar uma denúncia, quer fazer uma denúncia, olha, essa empresa aqui não está atendendo meus direitos. Então, primeiro você vai lá. A empresa não atendeu o seu direito, você tem um protocolo. Você entra na NPD com o seu protocolo, que é aquela no denúncia e não no comunicação de incidente. No denúncia tem um outro lugar no site que é denúncia. Comunicação de incidente é para quem é controlador. Ele vai comunicar um evento e ele vai abrir, a partir dali, um processo administrativo sancionador. Vai virar uma sanção se
a ANPD considerar que houve dano ou risco relevante. Já teve caso de a pessoa protocolar o processo administrativo e a ANPD simplesmente arquivou. Não tinha dano relevante nenhum, risco relevante nenhum. E mesmo assim, a organização foi lá e comunicou o incidente. Então, essa coisa também é importante saber o que é uma denúncia, diferente do que é uma comunicação de um evento de incidente pelo controlador. É porque eu esqueci de falar disso e está dando muita confusão isso também. Perfeito. O Orozino vai falar aí, mas antes eu queria fazer um questionamento. A senhora colocou aí sobre o que seria relevante e o que não seria relevante, que a gente vai precisar de classificar isso internamente. Como que isso vai ser feito? Se é uma análise de cada empresa ou isso existe uma dosimetria já planejada para que a gente avalie? O que vai acontecer é o seguinte, Pedro, a minha expectativa da tomada de subsídio da NPD é que ela vai definir os conceitos de relevante, risco e dano relevante. Então, isso ela vai ter que definir para nós os conceitos. Porque senão vai ficar a critério de cada um de nós. Hoje já está ao critério de cada um de nós. Então, o que eu fiz no meu plano de resposta a incidente? Como eu fiz? No meu plano de resposta, eu já coloquei um elenco de eventos e incidentes que eu iria considerar internamente relevante, como risco relevante ou dano relevante. Então, já coloquei exemplos, uma série de exemplos, no plano de resposta a incidente e remediação da minha organização. Porque, como ainda não tem o regulamento da NPD sobre o tema, só tem aquilo que ela comunicou e ela deu alguns exemplos lá, né? Então, uma coisa que ela vai considerar, e aí eu falei lá numa dos slides, ela vai considerar o número de pessoas afetadas, ela vai considerar a possibilidade de haver um dano. Olha, esse tipo de ocorrência pode gerar um dano, um prejuízo ao titular, isso ela vai considerar. Ela vai considerar se é dado sensível mais complexo. Se for grupo de vulnerável, ela vai considerar mais complexo, ao passo que outros não tanto. Então, ela vai considerar uma série de elementos. Por exemplo, tem uma coisa que eu não preciso comunicar de jeito nenhum. Olha, perdi meu notebook tinha uma série de informações de titulares de dados da minha organização. E aí, eu vou comunicar isso? Perdi meu notebook? Ah, tinha uma série de... Ah, mas estava tudo anonimizado. Ora, então, não preciso comunicar. Estava protegido. Ah, estava com criptografia. Ah, não preciso comunicar, estava tudo com criptografia. A chance disso ter um risco relevante ou um dano relevante é minúscula, estava tudo criptografado. Então, não preciso comunicar qualquer evento. Então, vai estar lá no nosso juízo, por enquanto, está no nosso juízo de valor. O regulamento da NPD vai clarear um pouco esses conceitos para nós. Ela vai ter que dar a gradação, ela vai ter que falar de gravidade, tanto que eu falei lá. Se olhar aquele primeiro slide, o que aconteceu na tomada de subsídio da NPD, tudo aquilo ela vai ter que tratar no regulamento. Tudo aquilo que ela perguntou ao especialista significa que é a intenção dela de colocar no regulamento, para clarear aqueles elementos que eu falo que a lei tem esse problema, né, na minha opinião. A hora que ela trata com coisas que são qualificando, né, dano relevante. O que é relevante e irrelevante? Pouco relevante, muito relevante. Né? Por isso que ela falou lá, vou ter uma gradação, baixo, médio, alto, porque eu teria que falar pouco relevante, muito relevante, medianamente relevante. Então, toda hora que a lei traz esses elementos, vai ser importante o órgão que regula aquele tema ou aquele setor da economia trazer a qualificação. Então, vai caber à NPD qualificar. Gravidade, ela vai ter que qualificar. Risco ou dano relevante, ela vai ter que qualificar. Por enquanto, está no nosso ônus, Pedro. Aí eu já fiz uma lista. Eu sigo lá aquele comitê de governança que eu falei, porque ele é órgão público que elencou os riscos para nós relevantes. Eu sigo aquele OASP, não sei se eu estou falando porque é uma sigla em inglês, né? Eu sigo aquele, porque ele trata todo ano dos riscos que são de privacidade, mas
comuns na cada ano, né? 2020, 2021, 2022, ele vem colocando todo ano a lista, eu sigo aquilo. E eu fiz no plano de resposta uma lista daquilo que eu considero risco relevante e dano potencial, né? Que é um dano relevante. Pode acontecer um prejuízo e aí tem um ônus que é a gente indenizar o titular do dado. Então, é importante que o plano de resposta contenha aquilo que eu previamente estou considerando. Quando que eu vou rever meu plano? A hora que sair o regulamento efetivo, no site da NPD, se não me engano, ela fala 3 casos, dá 3 exemplos. Ela fala até do hospital, daquela questão da disponibilidade, ser até mais gravoso do que a confidencialidade. Ela cita um caso de confidencialidade, um caso de disponibilidade e um caso de integridade, se não me engano. Ela cita 3 exemplos, mas só 3 exemplos. Nós vamos ter que tratar muito mais casos do que isso. Então, nosso plano vai ter que ir em muito mais exemplos do que isso, até para a gente poder direcionar nossas equipes de tratamento de incidente e a nossa comunicação. Porque qual que é o problema hoje para nós que não temos a resolução? Aconteceu um incidente, eu vou ter que ir lá baseado no meu plano. Comunico ou não comunico? E aí, o que a ANPD falou lá naquele verdinho, aquele slide que eu mostrei, comunica ou não comunica? Se eu tiver uma certeza, um nível de certeza razoável, eu não vou comunicar, porque eu percebi que não tem um risco relevante ou um dano relevante. Aí a ANPD vai me perguntar assim, certo? Ela está lá no processo administrativo fiscalizando, depois da ocorrência do evento. Em que você baseou para não me comunicar? Eu vou falar no que eu achava? Não, tem que ter um plano de resposta a incidente na organização aprovado, de preferência pela autoridade máxima da organização, que considerava aquilo. Você tem que demonstrar boa-fé. Olha, eu estava dentro dessa lógica aqui. Você ainda não tinha uma resolução. Não, e essa questão da boa-fé ficou muito boa. A boa-fé, eu acho que alinha muito. Tomara que essa boa-fé e o bom senso funcionem bem. Eu vou Mas a passar. boa-fé, Pedro, você tem que conseguir demonstrar, porque muita gente acha que boa-fé basta você ter tido boa-fé de cabeça. Não. Você tem que ter um instrumento que demonstra. No processo administrativo, você tem que pensar que um processo administrativo ele vai para uma esfera de defesa, junto ao órgão regulador. É a livre defesa e o contraditório. Ela vai te acionar, você vai ter que provar que você teve boa-fé, que você tinha um plano de resposta a incidente, que você definiu aqueles eventos que você julgava um evento de alto risco e por que era de baixo, médio, alto risco. Você vai ter que ter uma definição para você mostrar para ela. Mesmo assim, da minha experiência como órgão público, vamos nos lascar, porque vem sanção. Tá certo. Porque a maioria dos órgãos públicos vai defender o interesse do titular. Essa comprovação de boa-fé, ela tem que existir mesmo, não é um desejo. Você tem que comprovar, e aí aparece o cara, eu sei, porque eu já tive vários processos administrativos na minha mão, Pedro, o cara não demonstra nada. E boa-fé. Aí o órgão público faz o quê? Sanciona, não tem como. Ele vai multar, não tem como. Na hora da defesa, aquela defesa que a gente fala fofinha, sabe, Pedro? Porque eu sou de órgão público, eu já analisei N processos. A defesa é frágil. Não tem Defesa uma coisa fofinha que ficou legal também. comprova. Aí fica difícil para o órgão público não sancionar. Na base do acho, não tem jeito. A gente tem 3 inscritos, né? Que é o Orozimbo, o Lucas e a Cristiane. Orozimbo. Maria Lúcia, fantástica sua apresentação, muito legal. Eu estou com o site da Câmara aberto aqui, e tem uma nota aqui que eu vi ontem. Eu falei, legal que a Maria Lúcia vai tratar exatamente desse tema. Tem um projeto de lei, o 1876, e que torna obrigatória, eu estou lendo aqui a nota, tá? Torna obrigatória a divulgação em veículos de grande circulação de qualquer incidente de segurança que possa acarretar em risco ou dano relevante aos titulares de dados pessoais. Aí fala a proposta do deputado, fala mais algumas coisas.
Essa lei, você acha que ela vai de encontro a alguma resolução, ao que a NPD já ela pensa a respeito? Eu queria ver as suas considerações a respeito, por Sim, favor. eu acho que não precisava, na minha opinião, porque a ANPD vai ter que regulamentar essa questão, inclusive como que vai ser a comunicação. Hoje, no site, ela manda comunicar individualmente ao titular. E eu falo que tem uma complicação na comunicação individual ao titular, inclusive para o órgão público, que ele normalmente não comunica, porque vai dar outra margem para fraude, né? Então, ela vai definir isso com certeza. Em que caso comunica individualmente, em que caso você vai utilizar veículo de grande imprensa para poder chegar até o titular, né? Porque tem que ser uma... Por exemplo, hoje em dia a gente está vendo muito comunicação no site, mas só vai acessar o site da organização aqueles mais envolvidos, né? No dia a dia da organização, que são clientes da organização e tudo. Qual que é o problema da comunicação na imprensa em grande porte? O ônus, a imagem da organização. No que você teve que estampar, publicizar em veículos de imprensa de grande porte, e aí até isso pode ser definido, porque tem gente no início, sabe, eu sou de órgão regulador, aí o pessoal publica naquela imprensa que não vai ser vista, local. Não, Nanina, não é assim não. Então, ela vai ter que definir que caso você vai definir veículos de imprensa de grande porte para ser visualizado. Porque, vamos supor os casos daí das Big Techs, né, Eudozinho? Muito famoso hoje, todo mundo discutindo as Big Techs, o impacto das Big Techs. Ora, afeta praticamente 200 milhões de brasileiros. Não adianta ela colocar em algum lugarzinho lá que não vai ser visto. Ela vai ter que divulgar os Facebook da vida, a Meta, Google, eles vão ter que colocar lá no veículo de grande imprensa para nós todos sabermos que houve um vazamento com potencial dano para nós. E normalmente não colocam, né? Vai vir na regulamentação em que caso você vai ter que colocar no veículo de grande imprensa. Quando afetar um grande número, com certeza absoluta. Lembrando que esse projeto de lei ele está em comissão, está em estudo em comissão. Pode ou não ser aprovado. Né? Sim, eu acho que não precisaria, porque ela vai ter que regulamentar isso. Está lá na tomada de subsídio dela esse tema. Eu tinha mais outras 3 questões que ia tomar mais 40 minutos do seu tempo, mas eu vou tentar ser mais rápido, então. Eu vou dar a palavra para o Lucas e depois para a Cristiane, que o nosso tempo está exíguo agora. Lucas, por favor. Maria Lúcia, primeiramente, parabéns. Nossa, foi um prazer ouvir as suas considerações, principalmente de uma perspectiva do setor público. Isso é fantástico e imensurável para nós. O meu ponto aqui é mais provocando você para você me esclarecer um ponto que chamou atenção. Num daqueles riscos que aquela organização OASP, me perdoe se eu pronunciei errado, elencou, você até chamou atenção a respeito da impossibilidade do titular de dados fazer as alterações dos seus dados pessoais. Você vê essa alternativa como realmente um risco? Ou, no caso da nossa legislação brasileira, na nossa realidade, seria suficiente que o titular fizesse essa requisição para o controlador ou operador de dados fazer essa alteração? Como que você vê isso? Porque realmente eu acho tecnicamente difícil trazer essa possibilidade. É difícil, principalmente aí a turma de TI sabe o que é falar de sistema legado. É morrer, pedir a TI para fazer determinadas alterações no sistema legado. E nós temos aos montes nas organizações. Aí nos lascamos, né? Vamos demorar um tempo para colocar essas coisas factíveis, porque não estavam previstas nos sistemas legados. Daqui para frente, um aplicativo novo eu já posso prever, mas não estava nos legados. Então, eu acho, Lucas, que nós vamos conviver, sim, com a possibilidade da requisição, como está previsto, inclusive, na LGPD. Como é um direito, ele vai requerer um direito. Então, ele vai lá preencher, nem que seja um formulário junto às nossas organizações, pequenas, médias ou grandes. Ele vai querer, olha, favor atualizar meu endereço que está errado aí. Olha, agora casei, favor atualizar meu nome, né? Olha, agora mudei meu nome, porque agora eu mudei meu gênero, né? Atualiza aí, por favor. Ele tem o direito, ele vai exercer o direito. Então, como é um direito, né, ele vai fazer por meio de um preenchimento até de um formulário. Então, não vejo dificuldade nisso. Não vai ser interpretado que eu tenho que dar aquela facilidade de ele mesmo alterar.
vai ser considerado o seguinte, o que a NPD vai considerar? Eu dei a ele a condição de exercer o direito. Então, ele vai pedir o exercício desse direito, que é a alteração do dado dele cadastral, de uma forma o mais simples possível, né? E ele, às vezes, não tem isso de forma tão simples, não é mostrado para ele como fazer, como usufruir do direito e tal. Então, a gente vai ter que ter esse cuidado, porque os direitos são múltiplos, sabe? Não é só aquele artigo 18. Então, tem uma complicação ali na lei, porque quase tudo que é minha obrigação, a Cris até fez aí, né, Cris? Quase tudo que é uma obrigação do controlador vira um direito para o titular, quase tudo. Né? Então, você tem que ler a lei do ponto de vista dos direitos muito mais do que o artigo 18. Para você ter uma ideia, eu estou planejando alterar o meu aviso de privacidade para colocar muito mais. Só que, como a gente tem um amadurecimento, e eu não quero também fazer um aviso tão complicado, viu, Pedro, que ninguém consiga ler, eu até esses dias mexi no formato dele para ficar mais fácil de ler, para o titular comum poder ler. Eu alterei ele recentemente em termos de formato. Então, eu estou pensando também em ampliar a parte de direito, ver se eu torno mais claro esse direito, porque não é só o artigo 18, né, Lucas? Sensacional, obrigado. Oi, Doutora Cris. Cristiane. Não, Maria Lúcia, muito obrigada por essa aula maravilhosa. Eu queria ressaltar a minha satisfação de assistir essa aula sobre proteção de dados pessoais numa perspectiva verdadeiramente jurídica, porque um advogado falando de direito, né? Porque assim, o que a gente tem visto, né? Porque às vezes a fronteira é muito estreita no dia a dia, né? Então, a gente tem visto advogados trabalhando com proteção de dados na perspectiva da segurança da informação, e não na perspectiva jurídica, né? Então, foi muito, muito gratificante ouvir sua aula, parabéns, sensacional, muito completa, é uma grande riqueza que fica aqui adicionada à comunidade de estudos LGPD. Você trouxe riscos jurídicos, né? Eu trato disso quando eu estou com um mentorado, com alguém que está comigo na perspectiva da proteção de dados pessoais, e eu não vejo ninguém falar disso, né? É só risco. E quando vai perguntar qual risco, o risco não é jurídico, é sempre o risco na perspectiva da segurança da informação. Não há esse olhar. Então, quando você colocou agora aí que tudo que é dever do agente de tratamento de dados tem o outro lado da moeda, que é o direito do titular dos dados, né? Isso para a gente, isso é uma visão, uma perspectiva, na verdade, do Brasil até, da forma de estudar o direito no Brasil. Aqui isso não tem essa clareza dessa forma. E ainda assim, a gente não vê, né, os advogados tratando a LGPD com essa visão, né? Então, assim, é uma riqueza sensacional. E também, como você destacou, que a NPD não é uma agência, e colocou, por quê? Né? Colocou uma evidência disso, que ela não regula o setor da economia, né? Ela regula um direito fundamental, na verdade, ao tema que é pertinente a um direito fundamental. Então, o direito está na Constituição, e como que faz para garantir esse direito? Está na LPD, na LGPD, né? Então, no final das contas, né, tudo se faz para proteger direitos, né? E se uma eventual discussão termina no tribunal, né, se ela vai para a justiça, a perspectiva é jurídica, né? Mesmo quando trouxer para a discussão a segurança da informação, é para saber a tecnologia da informação, é para saber as ferramentas utilizadas, o modo como aquilo foi colocado, foi para proteger direitos, né? Para além de se conseguiu, né? Porque às vezes foram adotadas as providências possíveis, e ainda assim o incidente aconteceu. Mas a gente sabe que não há como evitar, né, 100% a ocorrência dos incidentes. Mas a perspectiva de análise vai ser sempre se aquilo foi configurado de forma proporcional ao risco envolvido para proteger direitos. Então, essa perspectiva jurídica eu não vejo nem por parte dos advogados, né? Aliás, nem não, né? Deveria ser por parte dos advogados, mas o pessoal do direito de uma forma geral. Não vejo, né? Então, assim, nossa, então eu ganhei um dia. Brilhante, muito obrigada pela sua aula, obrigada mesmo. Eu que agradeço. E são 10h04, normalmente a gente termina, mas se tivesse alguém ainda
querendo estar esclarecendo algum assunto, está tudo certo, né? A gente não tem uma regra travada, né? Eurozimpo, você levantou o dedo aí, está valendo. Eu tenho uma pergunta que eu não poderia deixar de passar. Maria Lúcia, a gente já discutiu aqui algumas vezes que só o fato de ter a violação de dados, isso não quer dizer que vai acarretar que a NPD tem que fazer algo a respeito. Isso. No setor público, pode existir algumas situações, e também no setor privado, tá? Dadas as diferentes circunstâncias, no setor público, alguma violação de dados que se constate que aquilo agrava a segurança nacional. Por exemplo, tá? Só o fato de uma determinada informação ser sequestrada, né, já configura um problema enorme. No setor privado, por exemplo, um CEO de uma empresa, ele perde o notebook dele com dados estratégicos da empresa, com dados extremamente relevantes até para a sobrevivência da empresa. Quer dizer, ele não vai esperar que alguém tome conta daquelas informações, né, use aquelas informações, para depois ele falar, aconteceu alguma coisa. Ele tem que avisar antes. Né? Como é que funciona isso, Maria Lúcia? Por favor. Olha, para a NPD é o seguinte, como que vai funcionar para ela? Eu só vou comunicar, eu não vou comunicar se houver um problema que não tem impacto no titular. Tem para a organização, por exemplo, para a imagem dela. Tem para a organização, isso não tem que ser comunicado à NPD. O CEO lá perdeu o notebook. Não vai ter impacto para o titular, porque estava tudo criptografado, os dados pessoais. Mas a organização tinha lá sigilo dela comercial, sigilo não sei o que lá, e estava tudo lá. A NPD não vai se envolver com isso. O que não significa que você, Eurozimpo, dá consultoria lá naquela organização e não vai cuidar da questão de segurança da informação e tomar conta disso. Isso a gente já tinha. Nós sempre tivemos tratamento de incidente. Nós sempre tivemos a CERT, CETI, CECIRT, né? Todos os órgãos, todas as grandes empresas, médias empresas, têm uma CECIRT. Uhum. Então, e se comunicam com uma coordenação da CERT, que é vinculada ao NIC-BR, que a gente se comunica para tratar desses vazamentos, dessa proteção da rede como um todo, de todo mundo que está amparado ali na internet. A gente sempre teve isso. Eu falo que a diferença agora no incidente tem na comunicação à NPD, simplesmente quando eu trato do dado pessoal e que vai ter um impacto relevante para ele. Um risco ou um dano para o titular do dado. Essa foi a novidade, que o resto, em termos de incidente, a gente já fazia. Não teve novidade. Só que antes eu não tinha que comunicar o titular, eu não tinha que fazer uma comunicação na imprensa, eu não tinha uma NPD para comunicar, eu comunicava quem? Os órgãos, por exemplo, setor público, tem o GSI, que a gente tem que comunicar, CERT, que a gente tem que comunicar, nós temos o grupo inteiro, né, dos CECIRTs, que fazem parte, e que a gente comunica, inclusive tem casos que vai à Polícia Federal. Então, nós, setor público, temos uma rede de tratamento de incidente. Já temos. Ela só está sendo agora ampliada para tratar dados pessoais, e qual a diferença que tem? Eu tenho que ter um plano de resposta a incidente para a questão que envolve o titular do dado e comunicação com a NPD e ao titular, que antes eu não tinha isso, eu não tinha NPD. Eu tinha outros órgãos, mas não NPD. No caso do setor público, por exemplo, eu tinha o GSI, tinha a Polícia Federal, eu tinha o CECIRT e eu tinha o CERT. Nós tínhamos que comunicar entre isso aí, já estava regrado, já tem resolução regrando essa questão. Então, na verdade, eu não tenho que comunicar tudo à NPD, continuo não tendo. Não tinha antes e continuo não tendo. E aí, por exemplo, uma violação, nem toda violação vai trazer um impacto. Os juízes estão sendo muito, na minha opinião, prudentes nesse primeiro momento. Porque muita coisa eu não sei nem de onde vazou. O pessoal fala assim, vazou do setor público, do órgão tal. Como que você sabe? Como que você pode afirmar isso hoje? Já está tanta coisa vazada na Deep Web, ainda mais que eles fazem o seguinte, eles pegam uma coisa de telefone que já estava lá na Deep Web há 10 anos atrás.
Você vai olhar, o seu dado está desatualizado, não é mais o seu telefone aquele, e eles juntam com uma coisa lá do INSS da Agora. Eles juntam. Esses hackers aí que roubam dados, eles juntam bases de dados. E, às vezes, não são da mesma, vamos dizer, não é da mesma origem. Vem um pedaço de 5 anos atrás de telefonia que eles conseguiram comprar não sei onde. E eles vão montando aquilo ali, falam que não falam nem de onde vazou, falam que tem aqueles dados seu. Mas não é tão fácil achar de onde é a origem. Por isso que aqueles prazos da NPD, do ponto de vista daquela informação com 30 dias de sabido da ciência do evento, muitas vezes eu não vou ter. Nem nos 30 dias corridos, que ela acha muito prazo, né? No máximo 30 dias corrido, quem mexe com isso sabe que muitas vezes eu não vou conseguir nem 30 dias corrido. Ter efetivamente de onde foi a origem, muitas vezes não vamos saber a origem em 30 dias corrido, não. Você deve ter até mais tarimba nisso do que eu, né, Orozimo? Eu acredito que muitas vezes esses prazos dos órgãos públicos normalmente não são tão factíveis, sabe? É uma das coisas que a gente, que é órgão público, normalmente a gente tende a puxar para um prazo curto, e às vezes as organizações que vão ter que operacionalizar aquilo acham um pouco efetivo o prazo, né? Porque nós vamos ter 2 dias para comunicar o evento, e 30 dias corrido, isso 2 dias em caráter preliminar, com uma informação mais sintética, e 30 dias corrido a partir dessa primeira comunicação para o definitivo. E às vezes esses 30 vão ser pouco, né? Exato, a gente trabalha com investigação digital, e é muito complicado, principalmente quando o nosso cliente, geralmente da área jurídica, ele pede materialidade do fato. Sim. Porque esse pessoal é muito esperto, né? Eles trocam de informações, os dados deles é muito rápido. Então, quando você fala, eu consegui os dados, quando você vai buscar para você ter a materialidade para o advogado, ele ter esses dados e apresentar numa petição, já não são mais. Então, realmente é bastante complicado. Bem, nós já passamos da hora, 12 minutos, mas hoje valeu a pena, porque hoje foi fantástico, né, a nossa apresentação hoje. Muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite, tá? E já está convidada para uma próxima, antes do final do ano. Certamente você vai querer voltar aqui com outros dados. Obrigado, Maria Lúcia. Eu que agradeço aí o convite. E Orozimbo, acho que a gente tem que ter sido brilhante em todas as apresentações, né? A gente tem sido muito sortudo com as pessoas que têm falado aqui, que têm se prontificado a trazer informações. Então, o grupo, né, a comunidade LGPD vem se tornando algo relevante, criando posição, né? Então, de forma forte, né? Agradecer não a doutora Maria Lúcia, mas a todos os que têm vindo aqui, que estão sendo realmente brilhantes. E a gente vem posicionando diante de um lugar, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que tem sido um lugar de plantar, né? Da gente desenhar o que vai ser, porque é tudo muito novo para todo mundo, né? Tem coisas que a gente vai ser mais relevante, tem coisas que vão ser menos, mas eu acho até que hoje a gente deu uma ordem boa aqui. Então é isso. Eu estou parando a gravação aqui agora.